Shalom a todos, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Isso é uma coisa que é para rimar, né? Vocês estão bem, espero que vocês também. Primeira coisa, água, o teu chá, o teu suco, menos bebida alcoólica, qualquer coisa você pode pegar agora para nós fazermos uma bênção, né? Se você tiver um suco de uva, não vai poder ser a mesma bênção. Se for todos os outros líquidos, podem ser então Sheakol. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol nihya bidvaro. Sempre é importante quando nós vamos estudar a Torá ou assistir um vídeo, que às vezes são longos, eu não quero que seja, a gente tomar alguma coisinha. Bom, nós vamos falar hoje da Parashá Toldot. E como nós já combinamos aqui no canal, a cada ano nós vamos falar especificamente de algum versículo ou dois. Não vamos dar um resumo da Parashá, porque eu acredito que vocês já conheçam a Parashá. Se não conhece, abra a Torá, vai lá, estuda bem cada porção semanal para entender a história. Aqui em Toldot, então, a famosa Parashá daquela briga dos gêmeos dentro da barriga de Rivká, né? Quando um passava num lugar, numa sinagoga, ou batia, né? Chutava a barriga da mãe. Outro, quando passava em lugares de idolatria, chutava. Ela não sabia que eram dois, então ela achava que era meio doido. O bebê que estava na barriga. A Torá não lida com problemas psicológicos, nem psiquiátricos, então é claro que não era, né? Rivká perguntou o que seria isso, perguntou para um rabino, perguntou para Deus, ela perguntou. E ficou sabendo que eram dois e tudo mais. Essa é aquela Parashá onde nós falamos da vida tranquila também de Yitzhak, da vida parcialmente, vamos dizer assim, né, relativamente tranquila, um fazedor de poços, uma vida boa, diferente de Abraão, que ficava, né, que era itinerante, que era nômade, que viajou muito, que sofreu um pouco mais, essas coisas. Então nós estamos aqui nessa parte. Depois, mais adiante, nós vamos falar, nós não, né? A Parashá vai falar sobre as bênçãos, sobre a venda da primogenitura, né? De Esav, Esaú. Ele vendeu para Jacó, ele vendeu para ele a sua primogenitura, que dava direitos a algumas coisas um pouco diferentes naquela época. E nós vamos entender aqui uma parte, porque hoje nós vamos falar do capítulo 27 da Parashá, do versículo 28, 29, alguma coisa sobre essa parte. Por quê? Porque todas as coisas da Torá, nós sabemos que a nossa intenção aqui é aprendermos juntos e trazermos para a nossa vida. Então nós vamos lembrar aqui que tudo tem várias interpretações, interpretação literal, interpretação que vai aprofundando, né, filosófica, a interpretação, o Sod, que todo mundo gosta, meio a Kabbalah, aquela parte bem esotérica, bem o Midrash também, enfim, todos aqueles tipos diferentes que remetem a entendimentos e significados diferentes para nós, né, como pessoas, como Bnei Noach, e fiquem tranquilos que este nome está dentro da lei. Nós somos sim Bnei Noach, seguidores do judaísmo sem sermos judeus, então essas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, e seja você quem for, né, sendo humano, dá para trazer para a vida de hoje. Então o que sempre me chamou muito a atenção é que quando nós falamos de bênçãos, quando nós falamos de maldições, nunca é completamente literal. Mesmo que você diga assim, tomara que você tenha um pão fresco que molhe uma manteiga dura. Lembra que nós falamos sobre isso? E essa é uma maldição muito ruim, porque passar uma manteiga dura num pão fresco que molha é muito difícil. Então é uma bela maldição e você acaba não fazendo lashon hará. Você faz uma maldiçãozinha ali, mas ela é leve. Quando nós falamos de bênçãos, dessas coisas, a leitura literal, ela parece que nem existe. A mágica acontece já na palavra bênção e maldição, a mágica mesmo. Quando nós falamos mágica aqui é no sentido milagroso, é aquela, e Deus criou isso e aquilo, essa foi a mágica de Deus, é nesse sentido. Então as bênçãos, quando nós escutamos no nosso dia a dia, por exemplo, dizer assim, bênção, pai,
Aí o pai fala para o filho, Deus te abençoe. São coisas muito antigas, tradições que foram para todo tipo de religião, para todo tipo de comunidade, para todo onde tem gente abençoando e amaldiçoando. E as bênçãos, elas estão ali escritas na Torá e você percebe que não é algo literal. Que o literal, ele é o menos importante. Sempre tem algo muito profundo numa bênção, muito profundo numa maldição. Existem algumas pessoas que vão dizer que são as energias que você coloca e tudo mais. Aqui eu me detive no 27 e 28, um pouco do 29, pelo que eu vejo aqui, porque nós vamos entender sobre as duas bênçãos. Porque nós sabemos que dentro da Parashá, Reviká, deu um jeitinho de colocar uma roupinha que fizesse com que Jacó se parecesse com Esav e fosse receber a bênção no lugar dele. Como eu disse, eu não vou resumir a Parashá para não me alongar no vídeo. Nós temos muitos anos pela frente, desde que nós estejamos vivos, para assistir e para estudar cada pedacinho. Este ano eu me dediquei a esse capítulo, é sobre esse que nós vamos falar. É sobre as bênçãos. Mas que bênçãos? A diferença que existe entre a bênção de Jacó e a bênção de Esav. E por quê? E também vou dizer da onde que eu tirei. Só estou ajeitando o livro aqui. Então, de todos os autores, de todos os escritores que eu fui vendo e percebendo com quem eu gostaria de ler sobre qual, porque sabe que o nosso serviço aqui é ler e interpretar e trazer para os nossos dias. Então, eu procurei e achei o rabino Urav Moshe Tamim. O Moshe Tamim é um rabino vivo, contemporâneo, deve ter uns 40 e poucos anos, já de antemão já agradeço, porque é simplesmente fabuloso a maneira com que ele coloca no livro Aromas da Torá, ele faz reflexões sobre as porções semanais, e é o que nós queremos fazer. Então hoje nós só vamos utilizar Aromas da Torá. E vamos começar então, desde já, para não me alongar demais, sobre as reflexões das porções semanais do Rav Moshe Tamim. Nós vamos começar com o subtítulo dele. Eu vou ler o subtítulo dele, vou ler ipsis literis, o que ele escreve. Quero deixar claro aqui que ele coloca o seu pensamento muito levemente, de forma muito tranquila para nós, e ele remete a sua bibliografia aqui, ela é restrita, mas muito rica. Ele vai do Rashi até alguns, até Lord Jonathan Sachs, ele vai lá de trás até aqui. É muito diversificada, mas ela é restrita, nós conseguimos entender. Vamos sem mais delongas, vamos entender a mágica das bênçãos e vamos colocar as bênçãos dentro da nossa vida. Vamos entender que diferença teve uma e a outra. De repente, Yitzhak se viu numa situação que teve que abençoar, como se Jacó fosse o primogênito, ele teve que fazer isso por conta de estar ali aquele filho. Ele sabia, ele não sabia, sabemos que ele estava sem enxergar, não é? Ele estava cego, ele sabia que era Jacó, ele não sabia. Nós vamos ver aqui qual é a diferença de uma e outra bênção. E vamos entender a importância das bênçãos dentro da nossa vida. Se não ficar muito longo, eu quero ler também depois sobre o poder que tem dos pais, né, abençoarem os filhos. Se tudo der certo, nós vamos fazer isso. Então, as diferenças entre a bênção de Jacó e a bênção de Esav, do Rabino Moshe Tamim, nascido em Paris em 1980. Estou lendo no próprio livro dele, Aromas da Torá. Se você quiser adquirir o livro, fique à vontade. E que Deus te dê do orvalho dos céus, do melhor da terra e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Seja Senhor de teus irmãos e te reverenciem os filhos de tua mãe. Os que te amaldiçoarem, sejam malditos.
os que te bendisserem sejam benditos. Então esse aqui é Bereshit 28, 29. É sobre os dois versículos que ele começa. Aspas novamente. E Yitzhak, seu pai, respondeu e disse-lhe: Eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, onde o orvalho cai do alto. Aqui é no capítulo 27, versículo 10. Ele remete lá e vamos entender. Começando o seu texto, o Rav Moshe Tamim cita Urashi. Nós sabemos que Urashi é o comentarista, vamos dizer, mais respeitado. Ele está lá em lugar de excelência dentro do Talmud. Então, Urashi, sobre o versículo 28, tá? O versículo 28 explica a diferença entre a bênção de Yitzhak para Yaakov e a sua bênção para Esav. O que significa Deus? Ha-Elohim. Com justiça. Se você merecer, ele te dará. Se não, ele não te dará. Mas a Esav, ele disse: Eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação. Independentemente de você ser justo ou ímpio, ele te dará. Veja que ela é uma bênção incondicional, sendo ou não justo. Primeiro ele diz que se merecer, né? Urashi explica. E depois aqui embaixo, eis que o melhor dos lugares da terra será a tua habitação. Sendo você ou não justo. Embora fique parecendo que, como nós não vamos entrar em outros capítulos e outros versículos, que Yitzhak preferia Esav e Rivka preferia Yaakov, aqui nada é literal. Essa é uma paraxá muito pouco literal, graças a Deus. Segue-se a partir do comentário de Rashi que Yaakov recebeu uma bênção condicional. Yaakov, que era o justo, que era o estudioso, recebeu uma bênção condicional, ao passo que Esav a recebeu incondicionalmente. Então, a bênção de Esav é uma bênção superior? Ele faz esta indagação. É uma bênção superior? Já que era incondicional, ele podia ser o que fosse e ele seria abençoado, sendo que o outro, que era justo, teria que merecer? Tinha condições? O que quer dizer isso? Ao refletirmos sobre as bênçãos que Yaakov e Esav receberam, poderemos reconhecer a bondade que Deus faz conosco. E aí ele traz de forma ímpar para os dias de hoje. Para nós, né? Não interessa se é os dias de hoje ou se você vai estar assistindo daqui 20 anos ou 30 anos atrás, para a nossa vida prática. E que te dê uma linguagem de presentear. Está escrito. A bênção que Yaakov recebeu nos ensina que a pessoa deve todas as coisas boas que Deus faz por ela como um presente dele e não como uma obrigação. Quer dizer, às vezes a gente pensa que Deus tem obrigação conosco. Porque eu isso ou aquilo, então Deus é... Não, Deus não. Tudo que Deus nos dá é um presente e nós devemos ver as coisas assim, inclusive as maldições, as coisas que não são boas, que não vêm de Deus, vêm das pessoas, mas aquilo que não é muito bom, né? Independente de ser ou não uma maldição, as coisas que nos acontecem. Tudo é um presente de Deus. E quando as coisas são boas, imagina só então, presente de Hashem. Temos que ver isso. Dessa forma, ela reduzirá as suas expectativas e, consequentemente, as suas decepções. Quer dizer, não é uma obrigação de Deus, é um presente. E isso vai evitar com que nós nos decepcionemos. Mas por que eu não recebi tal coisa, já que eu fui tão bonzinho? Pois é, mas Esav não foi bonzinho e recebeu as coisas. Yaakov foi e teve condições, né? Sabe que quanto melhor você for, maiores serão os testes também. Sabemos disso também. Mas nesse momento nós não ficamos com aquela expectativa, uma obrigação. Não é uma obrigação, é um presente. É como se fosse um lucro, como se fosse um bônus. Tudo que nós fazemos aqui, as nossas obrigações positivas, negativas,
a nossa conduta reta, como nós devemos ser, é nossa obrigação, nossa obrigação. Tudo que nós recebemos de bom por conta disso é presente de Deus, não uma obrigação dele. Assim a gente não se decepciona, né? Dessa forma, aprenderá a agradecer a Deus todos os dias e ao fazê-lo atrairá mais abundância e bênçãos para si. Sabe quando a gente diz assim que os semelhantes se atraem? Quando é relatado sobre o pai gostar mais de um e a mãe de outro aqui, ele explica de uma forma dos opostos, não é? Yitzhak via em Esav uma fortaleza, né? E era melhor assim para liderar e tudo mais. Já Rivka via alguém bondoso, generoso e mais elevado. Ela não teve isso na sua casa. Ela veio de uma casa materialista. Yitzhak não. Yitzhak tinha a influência de Abraão, que era muito benéfica. Então ele procurava alguém o seu oposto, mais forte, mais enérgico, né? Então, nesse momento aqui, quando a gente diz atrairá mais abundância e bênçãos para si, aqui é os semelhantes, diferentemente disso que eu falei agora, que os opostos, né? Ele queria aquilo que era oposto a ele. Aqui não, aqui é o semelhante se atrai. Quanto mais bênçãos você proferir, mais bênçãos você vai ter. Quanto mais gratidão genuína, entender que cada dia da nossa vida é um presente, mais abundância Deus vai dar. É como quando nós queremos a Parnassá, para quê? Deus vai nos ajudar, vai nos indicar e direcionar o foco, o caminho certo para nós termos Parnassá, harmonia, saúde, para quê? Para que nós estejamos inteiros, para que nós possamos comprar um livro de Torá, para nós servirmos a Hashem, para nós ensinarmos, aprendermos, passarmos ao próximo os seus ensinamentos. Então ele nos ajuda para isso, porque alguém doente, alguém cansado ou alguém que não tem dinheiro para comprar uma Torá não consegue fazer isso. Esta é a abundância em todos os sentidos. Embora Esav tenha sido abençoado com a bênção de eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, tá? Então, embora tenha sido abençoado assim, a sua riqueza será algo permanente e subentendido, de modo que ele não sentirá o bem concedido pelo Criador. E que te dê e volte a dar. Subtítulo. Novamente ele cita Urashi sobre o versículo 28. Infere a partir da letra Vav adicional de Veiten. Tem um Vav a mais ali, né? E que te dê. Esse Vav é o E, né? O Vav, a gente sabe que ele vai trabalhar quando ele está junto assim, como um E, né? De uma adição, né? Como então, E que te dê. Então, além disso, E que te dê. Ele não disse simplesmente que te dê. Pois poderia ter sido dito que Deus te dê. Não, e que te dê. E por que está assim? Que Deus dará e depois voltará a dar outra vez, né? E aí, o Rav Moshe Tamim vai explicar isso através de uma parábola. E essas partes são excepcionais. A parábola é quase melhor do que a analogia, porque dentro da parábola quase sempre tem uma analogia. Vamos entender o que ele disse agora através de uma parábola. Um rei tinha 2 servos, um que ele amava muito e outro que era muito necessário para o reino, mas de cuja personalidade o rei não gostava. Ambos os servos ocupavam a mesma posição no reino e, portanto, recebiam o mesmo salário. Lá não tinha desigualdade, né? Ao servo que o rei amava, ele dava um salário semanalmente, mas ao servo que ele não amava, ele dava todo o seu salário de uma só vez no início do ano, aquele que ele não gostava. Um dia, o servo de quem o rei gostava veio e lhe perguntou:
por que você paga ao segundo servo o salário dele já no início do ano, ao passo que eu tenho que vir toda semana para receber o meu salário? O rei respondeu-lhe: o segundo servo não é o meu preferido, então não tenho vontade de vê-lo todas as semanas. Mas você, que é o meu preferido, quero ver todas as semanas, e é por isso também que eu lhe pago o salário semanalmente. Então, o que nós entendemos aqui? Vamos voltar lá em cima no que Urashi disse sobre o versículo 28, e que te dê, e que volte a te dar. Infere a partir da letra vav adicional, e que te dê. Pois poderia ser dito que Deus te dê, que Deus dará e depois voltará a dar outra vez. Assim, entende-se que Yaakov foi abençoado com a possibilidade de poder sentir todos os dias o bem de Deus e sua providência, que é o maior prazer do mundo, como consta nos livros. Esaú, por outro lado, não é capaz de perceber o bem diário que recebe de Deus. Sabe quando você olha e diz, você realmente merece? Ou quando você diz assim, Deus sabe do que eu preciso, mas Ele quer que você peça. Deus quer ver você, Deus quer ter essa comunicação. Você percebe Deus no dia a dia? Você é aquela pessoa que agradece genuinamente o dia de hoje, as coisas que você tem, as pessoas que envolvem a sua vida, que você encontra, o que você sente, a saúde que você tem, a paz que você conquistou. Você agradece? Nós agradecemos isso todos os dias. Então Deus quer nos pagar, nos abençoar todas as semanas, porque Ele quer nos ver, nós percebemos. Mas aquele que não percebe, que não agradece, que não tem essa gratidão mesmo genuína todos os dias, então Deus dá lá a sua bênção, né? Se vire com isso, passe o ano todo, depois nós conversamos, né? É nesse sentido. Além disso, pode-se interpretar que a doação constante mostra como a própria bênção é sentir que a carência faz parte da bênção, pois ela permite que a pessoa sinta a realização subsequente. De fato, agradecemos por isso na bênção de Boré Nefashot, que é que cria muitas almas e as suas carências. Aqui ele explica exatamente o que eu falei antes. Você percebe a bênção, você percebe o pedido quando você agradece por aquilo. Se você agradece genuinamente, significa que você percebeu. Então essa conexão, ela é contínua, ela é diária, ela é um salário semanal, porque Deus quer vê-lo de novo por ali. O rei quer te ver, o rei quer te ver. Entenderemos isso melhor por meio de uma reflexão sobre a mitzvah da pureza familiar. Ele vai com mais um exemplo, por isso são as reflexões sobre as porções semanais. E a gente sente que isso é o que? Aroma. Sabem que onde há aroma é bom, né? O que é fedor, que é fétido, é que é ruim. E o cheiro que nós sentimos através das nossas narinas é de todos os nossos sentidos o mais espiritual, porque afinal de contas foi através das narinas que Hashem soprou a vida, a alma dentro do nosso corpício ao qual nós somos inquilinos. O Talmud, no Tratado Nidá, vamos falar da pureza familiar, diz: Rabi Meir costumava dizer: por que a Torá disse que uma mulher menstruada deve ser proibida por 7 dias? É uma pergunta que ele faz. Porque o marido se acostuma com ela e passa a desprezá-la. Então a Torá disse que ela fique impura por 7 dias, para que seja querida pelo seu marido, como no momento em que entrou no dossel nupcial. Aqui nós já falamos em outro momento no canal que o percentual de divórcios num casamento judeu-ortodoxo, judeu-ortodoxo, é muito menor do que os nossos aqui comuns, aí sei lá,
de pessoa ou que não é ortodoxa ou que não é judeu. Porque você tem aquele bolo de chocolate maravilhoso todo ali à sua disposição o tempo todo. Você pode comer de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Você pode encher sua barriga. Você pode até comer no outro dia e comer no outro e no outro. Vai ter um momento que você vai enjoar deste bolo. Então você vai precisar dar um tempo muito grande para esta receitinha para sentir vontade dela novamente. Então ele explica aqui no Talmud que este é o objetivo um dos objetivos da pureza familiar, que a mulher fique os 7 dias, né? 7, número cabalístico, os 7 dias da impureza, mais os outros 7 dias. Então, aí sim, aí nós vamos entender a vontade, aí nós vamos entender não é um mistério, mas aquilo não ficou fácil demais e nem vulgar demais, não ficou simples, ficou interessante, ficou bem fazejo, né? Então, porque o marido se acostuma com ela, passa a desprezá-la e nós não queremos isso. E essa analogia, esta reflexão sobre a mitzvah diz muito bem respeito a essa bênção, né? A esse salário semanal ou a esse salário anual. O homem trabalha e se esforça durante toda a sua vida para obter e receber os prazeres do mundo. No entanto, quando ele tem abundância, ele naturalmente deseja aproveitá-la sem interrupção, até que os seus sentidos se esgotem e ele fique farto da abundância existente e deseje prazeres que não estão sob a sua posse. Que não estão sob a sua posse, começa a querer o que é do outro. Começa a querer aquilo que é do outro. Quando ele obtém muitas coisas e elas vêm fácil, ele nunca fica satisfeito, ele quer mais. E também do que é do outro. Porém, a Sagrada Torá nos limita. Vou precisar tomar uma aguinha. A Sagrada Torá nos limita. A mulher é proibida ao marido por quase 2 semanas todos os meses. Antes de cada refeição, é necessário se segurar e recitar uma bênção. A vontade de comer leite deve ser adiada por 6 horas, a partir do momento em que se come carne. Bem como muitas outras mitzvot que criam carência e impedem a pessoa de realizar imediatamente o seu desejo. Aqui, no nosso vídeo dos 13 aos 60 anos, lá sobre Bnei Noah, né? Nós falamos dessa coisa de educar a criança, que ela espere mais um pouco. Nós temos a hora do almoço, então a sobremesa não vem antes. Que ela se segure, que ela segure o seu desejo, né? Que nós não queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais, porque as coisas estão muito fáceis. É isso que ele quer dizer aqui. O imediatismo é muito nosso, é muito atual e era desde sempre. E isso nós precisamos começar desde cedo, o quanto antes. Tudo a gente quer imediato, perde o valor. O ser humano, ele fica excitado para conquistar aquilo, todos os hormônios, novamente eu falando de hormônios aqui, eles vêm, eles querem, né, aquela serotonina, dopamina, tudo aquilo, e quando você realiza, porque isto foi um fogo imediato, né, você realiza aquele desejo imediatamente, ele passa a ser algo menos importante e você quer mais. Você não conquistou. Então, quando a gente diz assim, que o dinheiro que vem fácil, vai fácil, ele é para todas as coisas, as bênçãos também, não é? As coisas do dia a dia também, tudo que vem muito fácil, vai fácil, a não ser que você não seja imediatista, que você saiba esperar, e não passivamente, mas que você saiba segurar, subjugar a sua alma animal, esperar um pouquinho mais, saber o momento de plantar e o momento de colher. Bom, essa é uma grande bondade que Deus fez por nós. Quem carece renova o prazer dos sentidos e não os deixa de se desgastar. O valor da abundância permanece e a pessoa não cobiça o que não lhe é dado. Então, aquele bolo de chocolate, você come um pedacinho hoje, divide com a família.
né? Vai fazer um bolo de chocolate todo recheado e delicioso só daqui a um mês. Você sempre vai ter esta vontade, vai valorizar o bolo de chocolate e ele não vai passar batido, ele não vai ser uma coisa comum, cair na vala comum, como nós falamos. De acordo com isso, entende-se que justamente a bênção dada ao nosso pai, Yaakov, ao patriarca, é que aparentemente tem uma falha e é condicional, é a bênção excelente e verdadeira. Ao contrário da bênção dada a Esav, que não é limitada, de modo que muito rapidamente ele se cansa dela e se sente vazio. Nós sabemos que Esav, nós sabemos a que povo diz respeito a Esav. Vejam que não tem travas, que não tem sossego, que querem sempre o que é do outro, que querem sempre o que é de Yaakov. Yaakov, Israel, né? E que te dê por você. Então, primeiro ele usou o subtítulo e que te dê, uma linguagem de presentear. Depois ele usou e que te dê e volte a te dar. Agora ele coloca e que te dê por você. E vamos entender. O versículo afirma: o Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, a Samerra. Isso está em Devarim, tá? Ele cita Devarim 28:8. E os nossos sábios do Baba Metzia, que aqui é Talmud, tá? 42a, interpretaram: a bênção só é encontrada naquilo que está escondido da vista. Samui, escondido da vista. Vou ler novamente. A bênção só é encontrada naquilo que está escondido da vista. Sabe quando você vai numa loja e pede, eu quero uma calça, ou eu quero uma blusa, e te mostram, ou aquelas que estão colocadas aí, mas parece que não sei, sabe, não tem bênção, eu não gostei, parecia que era uma coisa de fora, quando vi da vitrine, e de repente você olha uma blusinha que está lá escondida, isso aqui é a grosso modo, bem mundano, mas para nós entendermos, você olha aquela, tem uma coisinha que está escondida na prateleira, está lá dentro, você pede para a pessoa, pegue aquela ali para mim que está escondidinha, que não está à minha vista, e quando você abre, oxe, que bênção! Era essa blusa que eu tanto queria, ela estava escondida da sua vista, esta era a verdadeira, esta era a que você buscava. Mas se você fosse afoita, imediatista, você não ia perceber que a bênção está lá escondida da sua vista. Você ia comprar calça, comprar outra blusa, comprar não sei o que, não estaria satisfeito, voltaria a comprar mais porque não era aquilo, porque a bênção estava escondida da sua vista. Quando uma pessoa recebe uma bênção de Deus, ela deve ser humilde e não divulgar o que recebeu. Essa parte é magnífica, nós vamos usar para a nossa vida, para o resto da nossa vida, tá? Ela não deve divulgar o que recebeu, causando assim inveja aos outros, porque então a bênção que recebeu machuca o outro e Deus a tira dela. Por isso, a pessoa deve ter cuidado e não divulgar a sua riqueza para não a perder. E esta é a ênfase. A pessoa deve entender que o bem que ela recebe é destinado especialmente para ela e não precisa ser mostrado a todos. Aqui é o seguinte, bem importante. Isto aqui é extremamente importante sobre as bênçãos. Quando nós vamos fazer negócios, vamos, sei lá, construir uma casa, estamos com um emprego novo, alguma coisa, vamos casar, alguma coisa assim, nós temos a tendência, alguns contam para todo mundo para se mostrar, para se exibir. Essa bênção é sua, não é do outro. É para você, então você não tem que mostrar para o outro. Mas, por outro lado, muitas pessoas dizem assim, não conte os seus planos para ninguém, porque as pessoas colocam olho gordo, energias negativas, as pessoas são invejosas. Essa é uma maneira cabível de se pensar, mas é uma maneira egoísta, egocêntrica, mundana de se pensar. Nem todo mundo tem inveja dos seus olhos azuis, nem todo mundo tem inveja da sua vida, nem todo mundo quer estar onde você está. Talvez você não seja o alecrim mais cheiroso, né, mais dourado para todo mundo. Talvez não seja isso. Mas
Por certo, para todos serve o fato de que quando você conta coisas que você conquistou, que você está conquistando, por certo, você poderá machucar alguém criando a inveja. Você gera a inveja, você estimula a inveja no outro e ele não tem, ou ele não pode, e ele é humano tanto quanto você e ele sofre. Então Deus tira esta bênção de você. Por que Deus tira? Deus tira porque você acaba de machucar o outro. E o outro também é filho de Hashem. Então, vamos procurar não contar as grandes obras, as grandes coisas que você ganhou, o seu brinquedo, o seu para os outros, para todas essas coisas serem evitadas, né? A bênção é para você, não é para o outro, então guarde para você, né? É como aquela exposição de fotos para onde você viaja ou deixa de viajar na mídia. É para você essa bênção, não é para o outro. E você pode gerar inveja naquele que está olhando. Você pode gerar inveja e atrair energias negativas. Mas nós não estamos falando dessa coisa mundana, essa que não é mágica, essa é magística. Nós estamos falando no fato de nós incentivarmos a inveja no outro e fazer com que ele sofra, porque não pode conquistar aquilo de maneira nenhuma. Ou ele acha que não pode. Então nós estamos machucando um filho de Hashem. E Hashem diz na sua Torá, na palavra de Deus está o meu próximo como a si mesmo. E faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. Então você precisa amar o semelhante como a si mesmo. Então não machuque o semelhante filho de Deus, porque Deus vai tirar a bênção de você. Já que você está contando para todo mundo, já que parece que não é tão importante assim, você não soube aproveitar isso. E além de tudo está machucando os outros, então você fica sem merecer essa bênção. Há ainda outra questão. A pessoa deseja coisas materiais, mas quando recebe o seu desejo, não encontra nenhum sabor nele, porque é apenas material. Então ela vai e anuncia os seus sucessos para os outros, pois assim encontra sabor nas coisas materiais que recebeu. Quer dizer, aquele momento que você ganhou o prêmio disso, prêmio daquele outro, você fica lá bem feliz, mas não sente o sabor, porque é algo totalmente imaterial. Então, um ímpeto mundano nosso, né, diz assim: conte para todo mundo, coloque no jornal, faça propaganda de que você ganhou este prêmio. Então, quando você se mostrar, se exibir para as pessoas, você vai sentir este sabor. Este sabor é um sabor material. Então, o que adianta eu ter ganho esse prêmio se ninguém viu? Eu quero mostrar para as pessoas. Errado. Errado. Sabe? Resposta errada. Mas, se uma pessoa tiver o cuidado de não contar aos outros sobre os seus assuntos materiais, depois de um tempo, saberá reconhecer o verdadeiro valor do material e saberá não considerá-lo igual às coisas espirituais e eternas. Quando uma pessoa consegue valorizar mais a espiritualidade do que a materialidade, não há bênção maior do que essa. E aqui nós estamos rejeitando o material nananina não, que no judaísmo nós aprendemos a elevar, a santificar o material. Nós precisamos dele para nós estarmos inteiros para servir a Hashem. Mas aqui nós vamos entender o que? A importância, o valor desta bênção. E não tem maior do que essa. Quando você eleva o material ao espiritual. A bênção de Esav, por outro lado, é diferente. Eis que no melhor dos lugares da terra, etc. A palavra eis é como se apontasse o dedo para a bênção, pois a sua riqueza será famosa, sem modéstia, e assim não haverá bênção nela. Não tem bênção nela. Por quê? Porque ela já vai aparecer. Sabe? Você ganhou o prêmio Nobel da paz, não. Mas enfim, você ganhou o prêmio Nobel. Todo mundo vai saber, já vai estar na mídia, não tem bênção aí. Aí tem exposição, é um exemplo, tá? Porque o prêmio Nobel é maravilhoso. É só um exemplo. Você ganhou isso, ganhou aquilo, construiu aquilo, fechou esse negócio aqui, todo mundo viu, está visto. Não há bênção nela, não precisa, está todo mundo vendo. Esta é de Esav. Deus, o atributo da justiça. Aqui é um subtítulo dentro
das reflexões do Rabino Moshe Tamim. Deus, o atributo da justiça. Além das palavras de Rashi citadas acima, se você merecer, ele te dará, se não, ele não te dará, que fazem com que a pessoa entenda que se quiser ter bênçãos nas obras de suas mãos, ela deve cumprir mitzvot e fazer caridade com o seu dinheiro. E assim, a bênção será mantida com ela. Existe ainda outro nível de profundidade no fato de que a bênção é dada por meio do atributo da justiça. Justiça aqui é de ajustar as coisas, medida por medida. Midá keneged midá. Justiça aqui é isso. É uma roupa que te cai bem, que está ajustada para você. Então, na medida certa e não em quantidade excessiva. Isto é justiça. É porque nós temos uma mania de achar que justiça é, ai, você não foi justo comigo, ai, não existe, eu quero a justiça. Não. O que é a justiça? É aquilo que se ajusta àquele momento, aquela frase, aquele momento histórico, aquele acontecimento, aquele fato, realmente aquele momento, que se ajusta. Uma roupa que se ajusta àquele momento. A pessoa, bom, se não fosse assim, tá? Da quantidade excessiva, se não fosse assim, a pessoa ficaria confusa e correria atrás do dinheiro. Quando uma pessoa recebe a bênção de forma comedida, ela entende que tudo o que recebe de Deus é adequado às suas verdadeiras necessidades e não de acordo com o que ela imagina que precisa. Pois às vezes a riqueza é reservada ao seu dono para fazer-lhe mal. Isto está em Kohelet. Sabe quando às vezes aquela riqueza ou aquilo que você considera que é uma bênção, mas você não está preparado para receber, acaba sendo uma maldição? Porque você não está preparado? Quando você não sabe exatamente para que o dinheiro deve servir e de repente você ganha um monte de dinheiro e ele vai ser para o seu mal, porque aquele não era o momento certo, não estava ajustado. Então, quando ele fala, Deus, aqui ó, ela entende que tudo o que recebe de Deus é adequado às suas verdadeiras necessidades. É como quando você, por exemplo, vamos pensar numa coisa bem prática aqui da que eu trabalho, como por exemplo com suplementos. Quando você precisa de alguma vitamina a mais porque você está em falta dela, ela preenche o que está faltando. Quando você coloca a mais excessivamente, o seu organismo vai ter que expelir, eliminar isto. E mais do que isso, pode te fazer mal. Porque foi excessivo. Esta bênção, quando ele fala que a riqueza é reservada ao seu dono para fazer-lhe mal, em Kohelet, esta bênção, em comparação com a bênção de Esav, que não está de acordo com o atributo da justiça, mas é desmedida, faz mal a quem a recebe, pois quando ele tem 100, quer 200. Então, quando você vê por esta ótica e vê o título do Rav Moshe Tamim, as diferenças entre a bênção de Yaakov e as bênçãos de Esav, você percebe que sendo ela desmedida, não foi com o atributo da justiça. Ela não se ajustou ali, ela foi desmedida. Então, de acordo com isso, quando ele ganhar 100, ele vai querer 200. E é assim que a história conta até hoje. Esav hoje não quer 200, quer 500, quer 1000. Hoje Esav quer tudo. No Tratado Ta'anit 23b, o Tratado Ta'anit, quando nós falamos assim, é Talmud, tá? Vamos ajeitar aqui. O Talmud conta o seguinte: Rabi Mani costumava visitar Rabi Yitzhak ben Eliashiv. Ele lhe disse: os ricos da casa do meu sogro estão me fazendo sofrer. Então ele disse que fiquem pobres. E eles,
Ai, ai, vou começar de novo porque é outra coisa. É espetacular as discussões do Talmud. Isto aqui é nitroglicerina pura. Os ricos da casa do meu sogro, ele contou pro Rabi, pro seu amigo, estão me fazendo sofrer. Então ele disse que fiquem pobres, né? Jogou uma maldição aqui. E eles ficaram pobres. Depois ele disse: eles estão me pressionando para sustentá-los, claro, né? Eles ficaram pobres. Então ele disse: que fiquem ricos. E eles ficaram ricos. Depois ele disse: minha esposa não é agradável aos meus olhos. Então ele disse: qual é o nome dela? Hana. Que a Hana se torne bela. E ela se tornou bela. E depois ele lhe disse: ela está se engrandecendo sobre mim, graças à sua beleza. Agora ela é bela, né? Então ele lhe disse: se é assim, que a Hana retorne à sua feiura. E a Hana voltou à sua feiura. O Talmud descreve a realidade com a qual estamos lidando. As pessoas não valorizam o que Deus lhes dá e buscam e desejam outras coisas que, segundo a sua imaginação, as fariam mais felizes. Então, quando nós reclamamos sobre Deus, sobre as coisas que temos, sobre as condições psicológicas, físicas, materiais que nós temos, quando nós reclamamos sobre isso, quando nós não gostamos disso, nós não aceitamos, né? Porque nós podemos mudar o que podemos mudar e aceitar aquilo que não podemos mudar e aprender a discernir uma das outras. Isso nós já sabemos que temos que fazer. Mas quando nós achamos que Deus sabe menos do que nós sobre o que é o melhor para nós e ficamos desejando essas coisas e desejando outras coisas diferentes das que Ele, como se nós soubéssemos o que é melhor, acontece o que está aqui. Ele achava ruim porque eles eram porque eles incomodavam. Eu agora esqueci aqui, fazem eles sofrer, então deixa eles pobres. Se eles estavam pobres, ele teve que sustentá-los. Então eu não quero sustentar, que fiquem ricos. A mulher era muito feia, ele pediu que fosse bonita. Então ele recebeu a bênção. Deus sabe o que faz. Ou será que não sabe? Então ela ficou bela. Mas bela ela se engrandeceu porque ela era muito mais bonita do que ele. Agora ele já não. Então aí ele pediu que ela ficasse feia. Então nós nunca estamos contentes quando nós achamos que a nossa imaginação é que é certa. Quando nós achamos que aquilo que temos não é verdadeiramente o que nós merecemos e nós merecemos outra coisa. Quando nós fazemos isso, nós erramos, né? É quase que um pecado, e é um pecado, porque é um erro no alvo. É realmente um erro. Se você... Isso aqui me fez lembrar de uma série que tinha do Nelson Rodrigues, escritor brasileiro, quando eu assistia televisão. Eu não assisto mais há muitos anos. Só 2 programas eu assisto. E na TV fechada. Eu não vejo noticiário, não vejo nada disso, gente. Às vezes eu não sei nem que dia é hoje. Eu não sei se é bom ser alienada assim, mas talvez seja um pouco bom. Eu tô talvez me defendendo de algumas coisas, eu não sei. Eu quase nem sabia que estávamos em dezembro, mas eu sabia que nós estávamos em Kislev, que nós entramos. Então, nessa série, eu me lembro muito bem que a atriz era a Maite Proença, tão bonita a Maite Proença, né? Bonita até hoje, né? Então, essa crônica do Nelson Rodrigues, o homem, né? O protagonista dessa crônica, ela era muito bonita. Ele achava que ela só causava problemas. Ele não gostava, ele queria que ela fosse feia, na verdade. Ele reclamava o tempo todo sobre a beleza da sua mulher. Ela não sabia mais o que fazer, então ele não ficava mais com ela, né? Eles não se amavam mais. Enfim, ele reclamava lá e a série é uma semana inteira, então eu não posso contar aqui tudo. Enfim, teve um certo... E ela se arrumava muito para ele, ela se ajeitava, ela se arrumava para ele, ela queria agradá-lo, ela não entendia, ele não dizia o que é que tanto o incomodava. De repente, ela teve um acidente, acho que ela foi atropelada, não me lembro. Ela se arrebentou toda, ficou com a cara horrorosa. Ela ficou destruída. E ela ficou muito triste, porque ela estava toda enfaixada, toda destruída o rosto. O rosto que era tão lindo, né? E ele chegou no hospital para visitá-la, o marido, e ela ficou realmente muito nervosa, né? Em dizer para ele que, enfim, como ela estava, e se mostrar para ele que ela estava horrorosa.
Ela estava extremamente infeliz por isso. Quando ele viu ela horrorosa daquele jeito, ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Olha só, quando você tem o belo, parece que quer o feio. Quando você tem o feio, parece que quer o belo. Quando você tem o feio e quer o belo, e o belo te aparece, você não sabe lidar com ele. Então você acha que tem menos dinheiro do que deveria, do que merece, então você ganha o dinheiro, mas você não está preparado para ter esse dinheiro ainda, porque existe o tempo de Deus, então você acaba torrando dinheiro antes, errando e atrasando justamente o teu processo de bênção e de saber a hora certa. E nós ficamos lutando e brigando, imaginando o que seria melhor para nós, como se nós soubéssemos mais do que Deus, o que é melhor. Então só faz o simples, vai devagar, não seja imediatista, né? As bênçãos vêm, mas você vai precisar perceber, e é através da gratidão que nós percebemos as bênçãos. Bom, se você merecer, ele te dará, senão ele não te dará. Esta parte aqui. Encontramos na Torá, tanto na Parashá Berucotai, quanto na Parashá Kitavô, né? Vem adiante. Uma promessa de recompensa para aqueles que cumprem as mitzvot. Por outro lado, porém, os nossos sábios dizem no Tratado de Kiddushin, 39b, não há recompensa por uma mitzvah neste mundo. Como essa contradição pode ser reconciliada? Uma das explicações é que, de fato, não cabe falar de recompensa material pela prática das mitzvot espirituais. Se a mitzvah for espiritual, a recompensa é espiritual. Se a mitzvah for material, a recompensa é material. Então, se ela é para este mundo, para as coisas que você precisa agora, ela acontecerá aqui. Se ela disser a respeito à tua espiritualidade, não que aqui também não ganhe espiritualidade, mas coisas além, que vão junto conosco, não ficam aqui com a matéria, então ela é para o mundo vindouro. Essa é uma discussão muito interessante no Talmud, nós já falamos aqui em outros momentos. Uma das explicações é que, de fato, não cabe falar da recompensa material pela prática das mitzvot espirituais, mas a promessa de Deus de materialidade e bênção física tem como objetivo dar à pessoa que cumpre as mitzvot conforto e uma situação material estabelecida para que ela possa continuar a cumprir cada vez mais mitzvot. Quer dizer, se você não cumpre as mitzvot, não faz o serviço de Hashem, você não precisa das bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais têm o objetivo para que você cumpra as espirituais. Se você não cumpre, se você é inútil neste setor, por que é que Deus vai te suprir no outro setor? Mas aqui nós vamos ter que entender que Esav é diferente de Yaakov. Aqui é um exemplo grandioso para nós. As bênçãos materiais, duradouras, vêm do serviço espiritual, duradouro, não imediatista de Yaakov. É uma crescente. Quando que sabe é tudo agora, o que é meu, o que não é meu, eu quero tudo. Pode-se dizer que essa é a intenção de Rashi ao dizer, e cita Rashi novamente, se você merecer, ele te dará. A expressão merecer, ra'ui leha, literalmente, é apropriado para você. Tá? O merecer é isso. Então, o que é merecer? Eu mereço tal coisa. Você acha que merece, mas é apropriado para você? É o que nós estávamos falando antes. Deus sabe. Não significa apenas que, como resultado das suas boas ações, a pessoa é digna de uma bênção, mas também apropriada para o futuro. A bênção que ela recebe agora servirá para que ela, no futuro, como algo que a ajudará no serviço a Deus. É sempre assim. Né? Se você acha que é infelizmente assim, então é. Ou felizmente assim, então é. Mas é sempre para Hashem. Verifica-se, portanto, que a riqueza material só é considerada uma bênção se ajudar a pessoa a crescer no serviço a Deus. Senão, ela não é uma bênção. A riqueza material pode vir, mas ela não é uma bênção. Ela não vem em formato de bênção. Então, vai custar. Vai custar caro no futuro, de uma hora ou outra. Isso não é verdade em relação ao Esav, pois é possível que a sua riqueza apenas faça com que ele se afaste do serviço
de Hashem. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que Esav era assassino, Esav era adúltero, Esav era idólatra, a mulherada que ele tinha era idólatra, enfim. Ele não era do bem. Ele não era do bem. Então, cada vez que ele ganhava mais, cada vez que este povo conquista mais coisas, mais longe do serviço a Hashem ele se encontra. Isso não é uma regra, tá? Mas é o que aconteceu com esse povo. Com Esav, quero dizer. A bondade que há na justiça. É mais um subtítulo. É sabido que Deus, bendito seja, se revela no seu mundo através de duas condutas. Uma conduta de bondade, representada pelo nome de 4 letras, o tetragrama, e uma conduta de justiça, representada pelo nome Elohim. Nós já sabemos também. O papel do homem é acreditar, comportar-se e encontrar o que te dê. O que te dê. Isto é, bondade e providência que há dentro do Deus, que simboliza as situações e momentos nos quais predomina o atributo da justiça. Aqui, o equilíbrio. Isso pode ser explicado por meio de uma história emocionante. Lá vem ele, lá vem a história. E essa é emocionante mesmo. E nós vamos contar a história. Vamos ler a história. Conta-se que uma judia polonesa foi enviada para os campos de concentração durante o Holocausto. Na entrada do campo, 2 polonesas a agrediram e tiraram dela um casaco pesado, recheado com muitas joias. Após esvaziar todo o casaco, notaram que ele ainda estava pesado. Então, em outra busca, encontraram dentro dele um bebê de 2 meses. Uma das polonesas decidiu criar o bebê e a levou consigo. A menina cresceu e se tornou médica em um hospital na Polônia. Quando tinha 30 anos, a sua mãe adotiva morreu, aquela polonesa. Então, a amiga da sua mãe lhe revelou a verdade, que havia sido escondida dela todos aqueles anos, que ela era adotada e era judia. Para provar isso, ela lhe mostrou que havia uma corrente de ouro na casa com letras hebraicas escritas nela. Bom, tudo bem. Chocada com a emocionante descoberta, ela foi para os Estados Unidos, onde lhe disseram que o seu nome estava escrito no colar Sará. Eu me arrepiei aqui com Sará. Ela decidiu emigrar para Israel, onde se casou e começou a trabalhar num hospital. Tudo bem até aí. Mas aí vem a bênção de Hashem. A blusinha escondida na prateleira. Alguns anos depois, enquanto ela caminhava com o marido em Jerusalém, ouviu-se uma grande explosão, um ataque terrorista ao restaurante Sbarro. Em virtude da sua posição, ela quis ajudar os feridos, era médica, né? E passou a cuidar de uma criança. De repente, ela ouve um idoso gritando em polonês e dizendo que está procurando a sua criança. Era que ela estava com ela. Sendo falante nativa de polonês, ela o acalma e o conecta à menina da qual ele cuidava, a sua neta. A criança que Sará encontrou era a neta deste senhor que gritava. Ao continuar a cuidar da criança, ela percebeu que o colar no pescoço combinava com o colar que a sua mãe lhe deixara. Ao perguntar ao idoso se ele sabia onde aquele colar podia ser comprado, ele respondeu que não existe outro colar assim no mundo. Ele disse que, embora houvesse um colar igual, o da filha dele, ela havia morrido no Holocausto. A médica tirou o colar e, enquanto murmurava pai, perdeu a consciência. Mesmo em meio aos ataques terroristas e ao sofrimento do povo de Israel, que são revelações do atributo da justiça,
A misericórdia e a bondade do Criador do mundo estão sempre escondidas. A bênção está escondida. A sua blusinha está escondida da sua vista. Todos os ataques com o atributo da justiça, a misericórdia e a bondade nunca esteve fora dali. Escondida, sim. Ausente, jamais. Ai, ai. Eu fiquei emocionada com essa história, vou ler esse pedaço novamente. Mesmo em meio aos ataques terroristas e aos sofrimentos do povo de Israel, que são revelações do atributo da justiça, a misericórdia e a bondade do Criador do mundo estão sempre escondidas. Se soubermos encontrar a bondade e a misericórdia do Criador, mesmo na ocultação, e acreditarmos que tudo é para o nosso bem, seremos sempre felizes, o que é a maior bênção. Então, esse foi um pouquinho apenas, porque tem muito mais, mas já estamos em uma hora de vídeo, um pouquinho sobre o capítulo 27, versículo 28, um pouco do 29, de Toldot, né? A paraxá da semana. Então, eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem que as bênçãos, às vezes, não parecem bênçãos, parecem maldições, mas não são. Às vezes, as maldições parecem maldições, mas são bênçãos. Então, quando nós acharmos que nós estamos passando injustiça, isto não está justo para nós, por que Esav recebeu essa bênção e também vai ter um povo enorme e tudo mais? Porque ele não merece, então só eu que mereço. Então, por que Yaakov merece se ele foi no lugar de Esav? E todas essas coisas que aconteceram, que acontecem no nosso dia a dia, daquela incerteza do amanhã, daquilo que nós pensamos que não está sendo justo conosco. Vamos lembrar da blusinha. Vamos lembrar que a bênção é algo que não está exatamente à nossa vista. Nós precisamos enxergá-la, perceber as bênçãos. E nada mais do que a gratidão para isso acontecer. Então sejamos gratos. Se você recebeu uma bênção, essa bênção é para você. Faça o bem com esta bênção. Se ela for material, se ela for espiritual. Se ela for material, ajude os outros, faça caridade, tzedakah. Se ela for espiritual, faça uma tzedakah sobre aconselhamento, ajude o outro, ensine, passe adiante. Mas ela é sua. Se você quiser que os outros aplaudam você porque você tem títulos e coisas, e esse não é o objetivo da bênção, você vai perdê-la. Você vai perdê-la. O objetivo das bênçãos é a nossa felicidade. O objetivo das bênçãos é que nós estejamos inteiros para servir a Hashem. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele quis assim. Porque Ele é mandão, Ele é ruim. Não, porque Ele é bondoso, misericordioso e justo. Então esse foi um pouquinho este ano sobre Toldot. Nós vamos ter muito tempo, Baruch Hashem, e se Deus quiser, de falar sobre todas as partes. Sobre a briga dentro da barriga, sobre o fato do casamento e da idade de Rivká, que isso quase não é comentado, mas é bem importante, e tudo mais. Nós temos muitas coisas que falar. A bênção dos pais para os filhos. Nós vamos ter realmente muito tempo. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui assistindo o vídeo, que chegou até o fim. Se você chegou até o fim, comente aí embaixo, se tiver vontade, sobre as bênçãos da sua vida. Agradeça as bênçãos de estar aqui, de poder termos aqui uma Torá, de podermos assistir ao vídeo, de podermos ter esses ensinamentos maravilhosos. Agradeça que você percebeu que se é bonito é para ser bonito, se é feio é para ser feio, se for alto é para ser alto, se for baixo é para ser baixo. Encontre a bênção dentro daquilo que não parece bênção. Não conte para os outros para não feri-los, porque vamos merecer. Vamos merecer e entender que merecer é algo que está apropriado para nós. Então, tenham todos um maravilhoso dia. Nós entramos em Kislev, olha lá, Hanukkah. Estou bem louquinha já esperando para nós fazermos um vídeo de Hanukkah e para nós fazermos Sufganiot, os sonhos bem gordurosos, maravilhosos e docinhos.
e festejarmos o milagre, a festa das luzes, um ótimo Kislev para todo mundo. Eu fiz, na comunidade eu fiz uma postagem, não sei se você sabe, mas Lev é coração e Kis é bolso. Então este mês é um ótimo mês para nós pegarmos o nosso coração e colocarmos dentro do nosso bolso, guardadinho, o nosso amor, a nossa compaixão com o próximo, mas também nós sabermos que o nosso bolso pode também se rechear de dinheiro, porque nós vamos fazer as coisas intelectualmente, mas através do coração. Então, Kis é bolso, Lev é coração, e que nós tenhamos um bolso cheio de coisas do coração. Vamos lá, agora eu me lembrei do livro. Eu tenho ele aqui e ele é maravilhoso. Os deveres do coração. Nós vamos estudar os deveres do coração. Salmo 2, porque nós estamos em Kislev. Porque se reuniram povos e em vão murmuram nações. Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá. O Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Proclamarei o que me disse o Eterno: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Com um cetro de ferro os esmagarás, como a um vaso de barro os estilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes. Obedecei, ó governantes da terra, servi ao Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo. Por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Nós confiamos. Bem-aventurada seja a vida de todos nós. Tenham um maravilhoso dia. Shavua Tov.